lágrima. Boa noite para você, meu irmão, minha irmã. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênção. Sou o Padre Júlio, uma grande alegria chegar até você, até a sua casa, até a sua família, nesta terça-feira para rezarmos juntos, para formarmos essa grande comunidade de fé e de oração aqui pela Rede Século XXI. Vamos ao vivo até 1h da manhã e você sabe, a sua participação é de grande importância para a gente rezar juntos, para a gente se colocar na presença de Deus, pedindo que Ele possa realmente derramar suas bênçãos, derramar suas graças sobre nós, sobre nossas famílias e nossas vidas. E eu conto com a sua participação conosco nesta terça-feira, portanto, nossas atendentes já estão lá para acolher você com todo carinho, o seu pedido de oração, para você falar ao vivo com o padre também. Então comece a telefonar para a gente, participar conosco, 0800 777 0021, nosso telefone, para você falar ao vivo, deixar o seu pedido de oração. Então comece já a participar conosco, para que a gente juntos possamos rezar. Isso é o mais importante, né? Estarmos diante de Deus, abrindo o nosso coração, fazendo nossos pedidos, mas claro também os nossos agradecimentos a Deus. Estamos nesse mês de novembro, penúltimo mês desse ano de 2017, que nós possamos realmente caminhar juntos ao Senhor, preparando-nos aí para o final de ano, para as festas de fim de ano, para o Natal que se aproxima logo mais, não é? O nosso coração esteja bem preparado para isso. E nada melhor do que aprender da palavra de Deus e caminhar em comunhão com o nosso Deus, não é? Para que a gente realmente possa ser um sinal dele no mundo, na sociedade, em nossa família, onde quer que nós estejamos. O mundo carece, o mundo precisa de pessoas que realmente sejam sinais de Deus, sinais do amor, sinais da misericórdia, e nós nos tornamos sinais de Deus na medida que nós aprendemos da sua palavra e colocamos em prática essa palavra. Não adianta ler a Bíblia, saber a Bíblia de cor, não é? Rezar todo dia, mas no dia a dia também não se vive essa mesma palavra que se reza e que se aprende. Então vamos aprender da palavra de Deus, mas vamos pedir a graça de colocarmos em prática essa palavra de Deus onde quer que nós estejamos. O nosso tema, para a gente rezar, para a gente meditar hoje: Senhor, eu creio em Ti. Você crê em Deus realmente? Crê na sua palavra? Quando você entra na presença de Deus, você acredita realmente que a sua oração, que o seu pedido será atendido? Quando você lê a Bíblia, você acredita realmente que é Deus que está a falar no seu coração? Que a Bíblia é a palavra de Deus que orienta a sua vida, que orienta os seus passos, que orienta o seu caminho? Você tem essa certeza plena? Vou mais longe ainda. Quando você participa da Santa Missa, da Eucaristia, você acredita realmente que na matéria do pão e do vinho estão, após a consagração, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus? Esse é o maior milagre da nossa fé. Quem não acredita que o Senhor está ali realmente, quem não crê nisso, não pode crer em nenhum outro milagre ou ação divina. Se eu não creio que Jesus está vivo, ressuscitado na Eucaristia. A Eucaristia não é simplesmente um banquete, um encontro de irmãos, também é isso. Mas é, acima de tudo, a atualização da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Se eu não creio nisso, repito, eu não creio em nada mais. Esse é o ápice da nossa fé, do nosso crer realmente no Senhor, que está presente no meio de nós. A carta aos Hebreus vai dizer assim, lá no fim da Bíblia: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. É o mesmo. Jesus é o mesmo. É bom sempre a gente relembrar que para Deus não há tempo nem espaço, como há para nós. Para Deus sempre é agora, sempre é o presente. Não há passado e não há futuro. É sempre presente. É sempre presente, é sempre já, é sempre agora. Por isso, a conversão, ela acontece agora. Ela não acontece no futuro. Eu tenho esse encontro com o Senhor, eu acredito, eu creio, agora, já. A palavra de Deus vai utilizar em diversas passagens o termo hoje, justamente porque hoje. Ah, mas o texto foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Mas é o hoje de Deus, é o agora.
não há passado, não há futuro. É importante a gente saber disso, né? É importante a gente saber a riqueza da nossa fé, a gente compreender, a gente perceber o que a gente crê realmente. Quando a gente diz que crê no Senhor, é importante a gente dar razão desta fé. São Pedro é que diz isso, não sou eu. A primeira carta de São Pedro vai dizer justamente isso no capítulo 3. Estejais sempre prontos a dar razão da vossa fé. Quer dizer, por que eu creio? Não que eu precise da razão para eu estar com Deus, claro que não. Mas eu tenho uso da razão, nós somos racionais, Deus nos deu esse dom. Portanto, eu também preciso racionalmente pensar a minha fé. É natural isso, é claro. Quando alguém questiona-me sobre a fé, claro que eu não posso comprovar a fé que eu tenho. É óbvio isso, é a minha experiência com Deus. Mas eu posso dar razão desta fé. Para nós talvez dizer, dar o testemunho desta fé. E é importante para que talvez a fé não fique sendo simplesmente como uma fantasia, não é? Há pessoas que dizem por aí que a fé é uma fantasia. A fé, ela serve simplesmente para enganar o ser humano. Estudiosos disseram isso lá no passado. A fé não significa isso. A fé não quer enganar o ser humano. A fé não quer nos tapear, não quer ser uma fantasia, uma ilusão. Por isso a necessidade de darmos razão àquilo que nós cremos. E a palavra de Deus vai nos ajudar a isso, e temos a teologia da igreja que nos ajuda a isso, e temos tantos santos que passaram a vida buscando justamente esta fé. Isso é importante dar esta razão. Portanto, quando dizemos hoje, Senhor, eu creio em Ti, o tema abarca tudo isso. Não é simplesmente criar algo, mas é vivenciar esta fé tão bonita que Jesus nos deixou, a partir da sua palavra e a partir da palavra de Deus no Antigo Testamento, e que nós vamos, pela ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é dinâmico, vamos aprofundando, vamos conhecendo, mas não vamos inventando nada, não. A igreja não inventa nada, não faz fantasia de nada. Tudo tem um fundamento. É bom a gente saber disso. Tudo tem um fundamento. A igreja não lhe dá nada que seja ilusório, que seja fantasioso. Não. A nossa fé é muito pé no chão. Jesus ensinou isso propriamente, não é? Jesus ensinou isso. Portanto, é eu crer, é eu perceber, é eu entender a palavra de Deus, a partir daquilo que a igreja vai me ensinando pela ação do Espírito Santo, e a partir desse meu entendimento, por obra de Deus, claro, é a revelação, é Deus que se mostra, Deus que se revela. E revelar não é simplesmente dar um conceito de Deus, claro que não. Claro que é necessário entender racionalmente o que eu estou dizendo. E a partir disso, eu tenho esse encontro e essa experiência profunda com Deus. Veja, não significa dizer que eu tenho fé lendo um livro simplesmente ou estudando teologia. Não, não quer dizer isso. O ler um livro de teologia ou aprofundar o estudo é importante porque somos racionais, mas tudo isso tem que me levar a essa experiência pessoal e íntima com Deus para eu crer, Os apóstolos disseram isso. Senhor, aumenta a nossa fé. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, eu, você, em quantas situações da vida, em momentos de perdas, de decepções, em momentos de frustrações, nós desanimamos na fé, nós ficamos de cabeça baixa, nós até brigamos com Deus. Talvez você já passou por isso, ou esteja passando por uma situação assim, por uma situação difícil, por uma situação onde parece que Deus esqueceu de você. Deus não esqueceu. Deus está sempre ao nosso lado. Então é necessário nós amadurecermos a nossa fé e conhecermos mais o nosso Deus. E talvez dizemos assim na nossa oração a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Como os apóstolos,
Veja, os apóstolos disseram isso a Jesus. Senhor, aumenta-nos a fé. Às vezes é necessário. A fé é um dom de Deus, é uma virtude teologal. Teologal que vem de Deus. Não se compra, não se vende, não se barganha. É uma graça de Deus. E nós rezamos para ter essa fé. É necessário renovarmos essa fé sempre mais. E então, a partir do momento que temos o dom da fé, e o Senhor vai aumentando, vai aprofundando essa fé, isto é, ter fé é acreditar realmente, acreditar no sentido mais profundo, mais íntimo. É justamente o que nós queremos tratar hoje. Senhor, eu creio em Ti, eu acredito, eu tenho fé. Mas muitas vezes essa fé, ela balança. Muitas vezes eu desanimo e abaixo a cabeça. Então eu preciso renovar esta fé, renovar esta adesão a Jesus a cada dia, no meu momento de oração. É muito bonito aquela passagem no Evangelho de São João, no capítulo 6, lá no finalzinho, o capítulo 6 do Evangelho de São João trata do discurso de Jesus sobre o pão da vida, sobre a Eucaristia. E lá no finalzinho, Jesus vai falar sobre a Eucaristia e sobre o compromisso que as pessoas têm que assumir. Não é simplesmente ir lá, recebe a Eucaristia, mas não assume compromisso nenhum com Jesus, nem com a prática da fé. Jesus critica isso. E então muitos daqueles que estão ouvindo Jesus vão dizer assim, Senhor, mas esta palavra é dura demais para nós. É dura demais para nós. A prática do amor, da misericórdia, da caridade que nascem da Eucaristia, às vezes é muito dura. Não é tão fácil assim. Repito, a nossa fé não é uma fé sentimentalista, uma fé ilusória ou de fantasia. E então quando Jesus diz, e Jesus não muda o discurso, Jesus vai falar sobre isso. E então Pedro se levanta, não é? E diz assim para Jesus, quando Jesus questiona, vocês querem continuar o seguimento? É assim. E o texto do Evangelho diz que, a partir disso, muitos não seguiram mais Jesus a partir daquele momento. Leia lá, no finalzinho do capítulo 6 de São João. Muitos, a partir daquele momento, não seguiram mais Jesus. Quando Jesus falou do compromisso, da fé, do ter fé, do crer no Senhor, é praticar, é viver conforme Jesus. É viver. Claro, Ele nos abençoa, Ele nos cura, Ele nos liberta, mas é preciso estarmos com Ele e nos identificarmos com Ele, nos identificarmos com Jesus. E na medida que eu me identifico com Jesus, eu vivo como Jesus. É natural. Portanto, eu creio, eu assumo Jesus na minha vida. E muitos não quiseram assumir isso. Queriam as facilidades enquanto Jesus estava multiplicando os pães, não é? Não faltava o que era material. Havia muita gente seguindo Jesus. Mas quando Jesus diz assim, olha, não basta dar o peixe, é necessário aprender a pescar. Certa vez, Dom Helder Câmara, foi um bispo, né, no Brasil, lá no Nordeste, Olinda, e um grande homem de fé, e quem não conhece a história, procura conhecer a história de Dom Helder Câmara, um grande homem de Deus. E certa vez disseram assim, criticaram, não é? Porque ele ajudava muitos pobres no seu dia a dia, não é? Se aproximava de todos. E certa vez ele diz assim, olha, quando eu ajudo os pobres, as pessoas me elogiam, dizem que eu sou santo. Mas quando eu digo por que existe pobres, aí eles dizem que eu sou político ou não valho nada. Interessante, né? Quando ele está ajudando os pobres, ele é um santo. Quando ele questiona por que existe os pobres, aí as pessoas vão criticá-lo. Mais ou menos, lembrando o texto do Evangelho, quando Jesus vai dizer, olha, é necessário praticar a fé. Se você crê realmente, se você acredita realmente, se você quer ser abençoado e caminhar comigo, é necessário pôr em prática. E muitos não seguem mais Jesus a partir daquele momento.
E então Jesus olha para os apóstolos que estão mais próximos de Jesus, que ele chamou. E Jesus diz então, e vocês também vão me abandonar? E então Pedro diz aquela palavra belíssima. Pedro diz então, mas Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida. Olha que bonito, marque isso. Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida. Para dizer, Senhor, é só você que pode dar sentido à minha vida. Eu creio realmente no Senhor. Eu quero estar com o Senhor, eu quero me identificar cada vez mais, mesmo com as minhas limitações, com os meus pecados, com os meus erros, mas eu quero buscar essa identificação. E buscando essa identificação, eu quero ser mais santo, eu quero crer cada vez mais, eu quero acreditar cada vez mais. É isso que Pedro está dizendo, na verdade, Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida, só tu tens palavras de sentido, que realmente pode calar o nosso coração, pode orientar a nossa vida. E veja, meu irmão, minha irmã, como essa palavra é atual, é palavra de Deus, claro, portanto é sempre atual, porque talvez nos nossos dias, talvez esse verso bíblico nós deveríamos rezar todos os dias, no meio de tanta perturbação, de tanta confusão no mundo, em vários níveis, não é? Social, econômico, político, religioso. Dizer na nossa oração diária, Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida. Eu não quero ir para outro lugar, eu não preciso ir para outro lugar. Eu creio no Senhor e eu tenho certeza plena que o Senhor vai orientar e direcionar a minha vida da melhor forma possível, que talvez esse momento difícil que eu estou passando, vivendo, essa perda que me aconteceu, essa decepção, essa frustração, vão passar. Não há sofrimento que dure eternamente, não há dor que nunca se acabe, mas é necessário nós também fazermos a nossa parte, nós acreditarmos, crermos é o nosso tema. Senhor, eu creio em Ti. É necessário, olha quanta coisa, quando eu digo Senhor, eu creio em Ti, olha quanta coisa está por detrás. Quando Tomé, após a ressurreição, vai dizer a Jesus, não é? Meu Senhor e meu Deus. Uma oraçãozinha, uma profissão de fé tão breve, tão curta, mas talvez a mais profunda da Bíblia. Porque quando Tomé diz aquilo, por detrás está toda a vida que Tomé viveu junto de Jesus, toda a experiência de fé que ele teve, e mesmo assim duvidou. E quando Jesus vai dizer, olha Tomé, veja minhas mãos, meus pés, o meu lado, sou eu mesmo. E Tomé então diz, meu Senhor e meu Deus, e Jesus acrescenta, Tomé, você acreditou porque me viu? Felizes os que acreditaram sem terem visto. Olha que bonito. Felizes aqueles que acreditaram sem ter visto. Não é? É a fé, é o crer. E aí eu vou à carta aos Hebreus novamente. A fé consiste em crer naquilo que não se vê. Guarde bem, a fé consiste em crer naquilo que não se vê. Se eu vejo de maneira sensível, material, não é fé. Pode ser ciência, mas não é fé. E a ciência trata disso e está no lugar dela. A fé é um passo a mais, é um passo além. A fé consiste em crer naquilo que não se vê. É essa experiência de Deus espiritual, porque o ser humano é um ser espiritual, diz a antropologia, portanto a ciência diz isso. O ser humano é um ser espiritual, não é só material. Portanto, a Bíblia dizer a fé consiste em crer naquilo que não se vê, não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, né? Veja, meu irmão, a palavra de Deus é inspirada por Deus, não é qualquer livro. E tudo o que nós falamos e aprendemos e a igreja nos ensina, tem fundamento na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né? Repito, não é uma fantasia, não é uma ilusão. Portanto, vamos hoje, nessa madrugada de bênçãos, rezar justamente como os apóstolos pediram a Jesus, Senhor, aumenta a minha fé.
para que eu possa crer cada vez mais, para que eu possa dizer como Tomé, meu Senhor e meu Deus. Para eu ter a certeza plena que eu estou no caminho certo e que Deus está orientando, dirigindo a minha vida. E que mesmo nos momentos de tribulação, eu tenho confiança. Eu não abandono Deus, porque Deus não me abandona nunca. Ele está ao nosso lado sempre. Mas é preciso que nós também estejamos ao lado dele. De nada adianta nós dizermos muitas vezes que Deus está ao nosso lado, e Ele nos ama, ok. E você está do lado de Deus? E você também o ama? E você também aprende dele? Você também crê realmente que Ele está do seu lado? Mesmo talvez nesse momento que você esteja passando hoje, de dor, de tribulação, de sofrimento, ou talvez num momento de alegria, de vitória, e que bom, mas também nos momentos de alegrias, de vitórias, Deus está conosco. Não pensemos que nós buscamos Deus só quando as coisas estão perdidas, só quando as coisas estão difíceis, quando temos problemas. Não, mas a fé não é para isso. A fé é eu crer e estar com Deus sempre. Ele é o nosso grande amigo e nós caminhamos com Ele a todo instante, no momento de alegria, no momento de decepção, no momento de derrota, no momento de vitória. Ele está conosco sempre. Crer em Deus é sempre, eu creio sempre, eu acredito sempre, não só no momento da dificuldade, mas no momento da vitória e da alegria também. Eu vou dar graças a Deus, eu vou louvar, vou bendizer a Deus por isso. Então vamos, nesta madrugada de bênçãos, aprendendo mais de Jesus, a sua palavra, do seu ensinamento, vamos pedir a Ele que fortaleça ainda mais a nossa fé, que Ele ajude-nos a crermos cada vez mais, a não nos afastarmos do Senhor nunca e por nada, a não sairmos por aí caçando deuses, né? Há pessoas que dos momentos de dificuldade, de problema, ele sai caçando deuses por aí, né? E se inventam tantos tipos de deuses hoje em dia em nosso mundo. Precisamos tomar cuidado com aqueles que falam de Deus, né? Com aqueles que falam de Deus. Dependem do Deus que eles estão a falar, não é? Precisamos tomar cuidado com isso. Às vezes se manipula a palavra de Deus. Eu creio no Deus de Jesus Cristo, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu creio no Deus da palavra revelada. Tenho certeza que Ele está comigo sempre. Mas quando eu desanimo no caminho, eu também rezo: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Não quero me afastar do Senhor. Vamos rezar isso hoje. Vamos pedir a Deus isso. Talvez a sua fé esteja realmente balançando. Vamos pedir que Deus dê força nessa fé. Envie o seu Espírito Santo sobre nós para sermos fortes nessa fé. Fé que nós alimentamos lendo a Bíblia, participando da Eucaristia, da Santa Missa, rezando na presença de Deus. É assim que nós fortalecemos a fé. Não é estalando o dedo, não. É procurando aprender da palavra, é rezando, é pondo o joelho no chão, muitas vezes, né, para rezar, para estar na presença de Deus, né? E realmente essa fé aumentar cada vez mais. Então ligue para a gente, vamos colocar seu pedido, sua intenção aos pés de Nossa Senhora Aparecida, não é? Nossa Senhora Aparecida, a mulher da fé. Quando o anjo diz a Maria assim: feliz és tu, Maria, porque acreditaste, que tiveste fé. Não é? Primeira coisa que o anjo diz a Maria: feliz és tu, Maria, porque acreditaste. Depois ela é feliz porque gerou o Filho de Deus. Primeiro ela acreditou, ela creu. Por isso nós queremos colocar os nossos pedidos aos pés de Nossa Senhora, a Senhora Aparecida, a Rainha Padroeira do nosso Brasil, que ela possa interceder e levar esses pedidos até o coração de seu Filho Jesus, logo mais no nosso momento mariano. Então, aproveite para você telefonar, para você deixar o seu pedido, para você falar ao vivo com o Padre também, 0800 777 0021 é o nosso telefone. Então ligue, participe conosco, vamos ao vivo até 1h da manhã. Então a sua participação é de grande importância, a gente forma com todo o Brasil
essa grande comunidade de oração. Você também que não é sócio, aproveite esse primeiro intervalo para ligar para a gente, para fazer parte dessa obra de evangelização, ajudar-nos a salvar vidas e salvar almas, a continuarmos anunciando Jesus. Nós vamos para esse primeiro nosso intervalo, que é muito rápido, você não sai daí não, que a gente volta já já. Pense no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia